Fala pessoal, tudo bom? Hoje é dia de podcast, é o nosso podcast número 71º, 71, ou seja, estamos com uma história muito bacana no nosso podcast, trazendo conteúdo e informação relevante para você tomar a decisão, porque aqui sempre é no prisma de como a gente pode melhorar o seu negócio, como podemos trazer uma novidade que você pode implantar na sua empresa hoje e começar aos poucos ali transformando a realidade da sua empresa. E hoje eu queria trazer aqui um tema, acho que é de extrema relevância sobre diagnóstico empresarial, né? Hoje, quando a gente vai analisar em termos de mercado, pensar em termos de modelagem de empresa, de objetivo de empresa, tenho lido muito sobre estratégia empresarial e esses modelos de estratégia, né? Até num podcast passado eu mostrei um desses livros que eu tô lendo, ficou muito na minha cabeça qual é o diagnóstico da minha empresa também e como é que eu preciso transformar esse diagnóstico para que essas vertentes venham para o lado positivo. E uma coisa, pessoal, que desde cedo eu coloquei na minha vida foi métricas, foi referência, foi objetivos. Eu acho que a primeira coisa você olha para a sua empresa, ver como é que o diagnóstico ela se encontra naquele momento. E aí o ideal não é que você olhe para a empresa de uma maneira toda, de uma vez só, porque isso vai te trazer um nível de energia e trabalho que talvez você não esteja preparado para enfrentar. E eu digo isso porque quem é empresário sabe muito bem que você escolhe quais são os problemas primeiro que você vai resolver e quais são aquilo que você depois vai melhorar. Você olha para aquele quadro, o famoso quadro de urgência e importância, e você começa a caracterizar o que é urgente e importante, o que é urgente, o que é importante, o que é nem urgente e nem importante, você descarta automaticamente. Então, através dessa análise, desse diagnóstico, dessas áreas, você vai trabalhando isso e entendendo quais são as suas responsabilidades. Sempre a sua maior responsabilidade vai ser naquilo que é urgente, importante e naquilo que é urgente, para que isso você consiga sanar o mais rápido possível. E sempre aquilo que é importante, você coloca pessoas que vão trabalhar naquela esfera e que aquelas pessoas tragam um retorno e que você faça a contestação para que ela possa desenvolver aquele trabalho de maneira mais assertiva. E aquilo que nem é urgente nem é importante, você de fato tenta limpar o máximo possível para que isso não tenha no seu dia a dia empresarial e nem também da sua equipe, porque isso não traz retorno ao seu negócio. Então, quando você faz isso, você vai olhar para suas áreas e você vai dizer assim, dentro da minha empresa, quantos setores eu tenho? Eu vou simplificar aqui para você. Administrativo, aí eu tenho o setor de legalização, eu tenho o setor comercial, eu tenho o setor de contabilidade, eu tenho o setor de departamento pessoal, eu tenho o setor de departamento fiscal, de BPO, recuperação de empresas, né, consultoria, enfim, são estes 9 áreas aqui, são as principais 9 áreas da Contropax. Dentro delas, eu olho e digo assim, qual é a área que está precisando mais do meu trabalho e está precisando que eu tenha um foco maior naquela situação. O que é que eu tenho que resolver hoje dentro desse momento? Escolhi a área, vou na área e vou entender o que é que ali está acontecendo para que eu possa fazer um melhor trabalho junto àquele grupo de pessoas ali, entender o que vai mudar aquela realidade. Pronto. E aí, desta área, eu tenho um responsável. O responsável que a gente vai executar aqueles trabalhos para que possa gerar resultado. Um exemplo básico. Hoje, na operação nossa de financeiro, eu chamei a minha coordenadora e falei assim, olha, nós temos aqui uma nova missão. O nosso novo objetivo de caixa é sair de um caixa X para um caixa Y. Ou seja, coloquei uma nova meta de realidade dela. E vamos simplificar aqui. Imagina que eu tenho 200 mil reais de caixa e minha nova meta é para 300 mil reais de caixa. Qual é o primeiro ponto que eu devo fazer dentro da minha organização? O ponto mais difícil. O ponto mais difícil é eu analisar todas as minhas despesas, todos os meus gastos e repactuá-los. Entender como eu posso, de fato, reduzir essas despesas, quais são as despesas que não estão mais essenciais e quais as despesas que eu posso repactuá-las, né?
diminuir esse gasto, trocar um fornecedor, conversar com o meu fornecedor, trazer ele mais para perto. Talvez esse fornecedor me dê uma solução melhor para aquela despesa, né, seja mais bem consumida dentro do meu processo. Enfim, existem várias ideias aqui dentro que você pode repactuar, até mesmo de pedir prazo. Alguma coisa você tem que tirar daqui. Mas quando você olhar para as despesas, você tem que ter um objetivo. Qual é o seu objetivo? Meu objetivo é diminuir as despesas em 7%. Meu objetivo é alongar os pagamentos da despesa em 5 parcelas. Meu objetivo, enfim, você vai traçando os objetivos de acordo com o que você vai olhando na sua estrutura de gasto. Eu tive uma informação hoje da nossa coordenadora do departamento contábil, que aí eu digo que a contabilidade ela é estratégica, a contabilidade ela é o mais fino de uma gestão empresarial que você pode ter. A estrutura da ciência contábil, ciência da contabilidade, ela te permite uma riqueza tão grande de informação e da gestão que é quase que imensurável as possibilidades que você pode trabalhar a partir dela. E isto, muita gente poderia pensar assim, Valdemir, você está vendendo peixe na contabilidade. Não é não, pessoal. Eu sou muito pragmático naquilo que é a essência das coisas, sabe? A contabilidade, balanço e DRE, essas duas demonstrações, define todo o restante das análises da sua empresa. Qualquer análise fora disso não vai ser uma análise fundamentalista, não vai ser uma análise científica. Vai ser uma análise técnica, provavelmente, mas não vai ser uma análise com uma profundidade, uma riqueza de detalhe que isso possa te beneficiar. Então, lá na contabilidade, a gente verificou, né, ela verificou duas situações bem interessantes que acontecem muito em novos clientes, de fato, quando fecha contrato com a gente. Então, nós vamos fazer essas revisões de operações de todas as áreas, né? Departamento pessoal, tributário e o contábil. Mas no contábil, foi verificado um fornecedor que o fornecedor cobrou, vou usar aqui exemplos aqui hipotéticos, se for um exemplo real que está na cabeça, acaba que pode sinalizar alguma quebra de confiança. Mas vamos supor que um fornecedor foi comprar uma xícara, né, foi comprar 5 xícaras, pegou um orçamento de R$100. Aí uma das pessoas achou 5 xícaras por R$100. Cara, não, eu vou fazer essa análise. E ela resolveu analisar. Quando ela analisou, ela pediu um novo orçamento, a mesmo material, as mesmas coisas de outros fornecedores e daquele mesmo fornecedor, e foi negociar e conseguiu um orçamento por, deixa eu ver aqui, R$35, exatamente um terço do valor do orçamento inicial. Ou seja, uma redução muito grande. Mas, Valdemir, R$100 é significante. Mas R$100 em escala não é, certo? Imagine que ser R$100 não seja R$100, seja R$100.000. E isto acontece nas empresas, bem como também pagamento de duplicidade. Porque, pessoal, o diagnóstico empresarial serve para olhar para você e dizer assim, o que é que você está fazendo de errado? E o objetivo é procurar erro. E poucas as pessoas aguentam entender um volume de erro muito alto. Então, quando você olha para isso, você vai estar buscando mexer ali no vespeiro e contestar a qualidade da sua gestão. A maior responsabilidade, a obrigatoriedade de um gestor, de um CEO, é contestar a sua responsabilidade. É achar pessoas que façam melhor do que ele mesmo aquilo que ele faz. Este é o maior exemplo de liderança e qualificação de um CEO ou de um gestor de uma determinada área. Isto é o que mostra, de fato, o quanto ele é bom. Quando você faz isso, isso foi feito, foi impressionante. Chegou-se a necessidade dessa diferença desse cliente com esse fornecedor, da pessoa que contou com ele chegar a conversar com ele, né? Poxa, cara, você não está sendo aqui a palavra, vou usar essa palavra, mas não sei se bem ela se enquadra. Você não foi justo na negociação, né? E às vezes na negociação, quando nós temos um cliente, nosso grande objetivo é ter lucro, tem que ter lucro, não tem como não ter lucro, mas ter justo para que o cliente de fato seja beneficiado com aquilo que você está fazendo para ele. Porque este fornecedor perdeu esse cliente. E um cliente de um valor muito expressivo, certo? Ele perdeu, por exemplo, essa situação. Então, isto é um exemplo
prático e objetivo que eu tenho dado aqui para vocês aqui. Outro exemplo são pagamentos de duplicidades. Só a contabilidade, né? Só a contabilidade não, mas principalmente a contabilidade consegue identificar essas margens absurdas, como também esses pagamentos de duplicidade, por não casar as informações e não casar as operações. Então, isto é muito comum de se acontecer e a contabilidade traz esse diagnóstico. Mas, pessoal, quando eu trago para fazer um diagnóstico, eu vou rever todos os processos e vou definir como métrica como eu vou chegar naqueles 300 mil reais, que é meu objetivo hoje, que eu tenho que dar como exemplo hipotético para vocês. Então, primeiro exemplo, e quando a gente traz para trazer o diagnóstico, a gente traz para rever todos os processos. E um dos processos também está nesse mecanismo, é a gente entender ali as despesas que a gente já trabalhou. Agora a gente tem que trabalhar outra etapa do financeiro. Quando eu estou fazendo olhar financeiro. Nesse olhar, clientes. Quais são os clientes que estão inadimplentes? Esses clientes estão inadimplentes, por qual motivo eles estão? E aí você vai separar eles em blocos. Ou seja, aquele bloco daquele cliente que de fato quebrou e não tem mais o que fazer com ele, e você vai entender que você tem que ter uma perca para recuperar algo, porque não vai te adiantar deixar uma informação no teu financeiro de uma liquidação que não vai acontecer. E aí até que tinha na contabilidade uma informação que é provisões de devedores duvidosos, né? Que aí você vai ter essa provisão para que você sabe lá da sua realidade, todos nós sabemos o quanto mais tempo de mercado você tem, mais ali você tem as suas percas mensuráveis, entendidas, operações. Você olha para o cara, não tem o que fazer com ele, você vai ter que fazer uma negociação, ou você realmente vai ter uma perca total. Então, de fato, aqui você tem que ter um desconto. E recomendo fortemente que cancele o cliente, porque não faz sentido ter cliente que não paga. Temos outra situação, que é o cliente que está em dificuldade. E aí você vai até o cliente estar em dificuldade, fazer um alongamento desses valores, uma diluição desses pagamentos, né? Você tem que, aí eu, com sinceridade, você precisa colocar multa e juros, porque todo dinheiro tem valor de tempo. Então, qual é a multa e qual é os juros? No mínimo, 1% de juros ao mês e 2% de multa, que é o que reza ali na base do Código Civil, tá bom? Já está previsto isso no Código Civil. Então, lhe aconselho fortemente que assim o faça. Respeite o seu trabalho, a sua empresa e o seu dinheiro. Então, o juros significa esse respeito. E aí você pode fazer esse alongamento e cobrar através desse parcelamento. E o terceiro lugar, que eu também gosto muito de falar, existe os clientes sem vergonha, né? Qual é o cliente sem vergonha? Né? Ele deve, não nega, mas paga quando quiser. Quando quiser, pessoal, qual o respeito de marca que você quer ter na sociedade, no meio empresarial? Então, quando você olha para isso, não tem como você manter também um cliente desse. É mais respeitoso o cliente da segunda opção, da terceira opção, do que o último cliente. É um cliente desrespeitoso, ele não vê você como relevante, como prioridade. E aí, você realmente precisa fazer o que todo empresário sofre ao fazê-lo, que é o quê? Demitir o cliente, né? Que são, então, eu falo só de financeiro, tem outras situações também que a gente realmente precisa saber os nossos limites para fazer também esse processo acontecer. Mas isto é um foco, isto é uma necessidade que você tem que olhar. Olhe para a inadimplência, separe no mínimo em 3 blocos e começa negociações. Muita gente gosta de começar negociando pelos maiores. Aconselho também a começar pelos maiores. Entretanto, a inadimplência menor e a inadimplência mais recente é a maior probabilidade que você tem de reverter esse passivo para você. Ou seja, de você poder, né, resgatar esse dinheiro que foi pago ali indevida, que você não foi pago devidamente, ótimo, que você está cobrando ali e estava ali sem receber. Então, este é um ponto. Então, estas são algumas métricas, são alguns diagnósticos que você pode trazer do seu financeiro. Desde uma compra que está sendo uma compra cara, né, realmente foi precificada de maneira errada, os fornecedores passam por um valor bem mais caro, um pagamento de duplicidade, uma reanálise das suas despesas, como também dos seus recebimentos. São métricas de diagnóstico tem que ter plausibilidade disso daqui. O outro ponto de financeiro é você olhar para os seus contratos, olhar para as suas vendas, entender o seu ticket médio, entender o seu markup, entender a sua margem de lucro daquela operação, tá certo? Para que você tenha, de fato, um entendimento real
de quanto a sua empresa está ganhando. E aí você vai trabalhando essas operações a cada passo para ir se enriquecendo de informações. Pronto, aqui é um dos caminhos mais básicos para você fazer o diagnóstico empresarial da área do financeiro e tocar a gestão do seu negócio. Outro ponto, que é um ponto muito caro para todos nós que pretendemos ali, estamos gerando emprego, renda, negócio, que é o quê? A área do time. A área dos seus colaboradores, normalmente, quanto mais pessoas tem sua organização, mais difícil é manter uma cultura organizacional. E aí nós precisamos também ter uma inteligência emocional de entender o quê? Poxa, pegar um caso real da Contropax, né? Nós temos o caso real, nós temos uma Copa aqui na empresa. Essa Copa, devido ao nosso crescimento, tem ficado pequena para cuidar de colaboradores. E a gente tinha um horário de almoço, passei 2 horários de almoço, agora tem 3 horários de almoço. E eu sou uma pessoa eu era muito relutante a isso. Só que aí chegou 3 coordenadoras para falar comigo. A terceira coordenadora chegou para falar comigo, basicamente, sobre caso outras duas tinham conversado, né? E eu entendi o seguinte, rapaz, isso aqui está sendo uma situação de um mal-estar dentro da empresa. Pode estar gerando mal-estar da empresa por conta disso, né? E as pessoas gostam de ficar dentro da Contropax no seu horário de almoço. Apesar de ter restaurantes perto, elas gostam mais de ficar aqui dentro da empresa. Beleza. Então, eu cedi o quarto horário de almoço, porque não é sobre o que você quer, é sobre o resultado que você quer construir. E resultado se constrói com pessoas. Então, para isso, eu mudei, eu fiz uma coisa que eu não queria, mas que eu sabia que seria benéfico para o time. Então, eu mudei. Desde que tenha uma coerência com nossos princípios, missão, visão e valores. Então, todas as mudanças é feito e pensado com isso. Todos os trabalhos que fazemos com a equipe é feito para olhar esse ângulo especificamente. O que nós podemos fazer para melhorar a nossa equipe, o nosso time e organizar melhor nossos resultados. Então, eu trabalho muito fortemente sobre essa prisma, né? Sobre esse olhar. Eu brinco muito aqui internamente que eu não gosto de ter razão, gosto de ter resultado, né? Resultado dentro dos meus princípios e valores. E a gente tem construído isso ao longo do tempo, porque nós respeitamos muito a nossa equipe, respeitamos muito a nossa empresa. Entendo que a Contropax não é eu, Valdemir, e aí eu tento acolher muito as solicitações e deixar esse nível de autonomia de decisão. Algumas chegam até mim, algumas elas decidem diretamente, mas toda a equipe sabe que eu sempre vou quantificar no final é o resultado que está sendo construído naquela operação. Beleza? Beleza. Então, este é um grande ponto e é um grande pensamento que tenho feito ao longo da gestão referente aos times. E uma coisa que eu também noto muito é escutar eles quando eles querem, desabafar, né? É muito importante você olhar para a sua equipe e escutar eles e dar o privilégio a eles de poder falar. Quando a gente não dá isso à equipe, a equipe não vem até a gente. Fica ali um muro. E este muro, esse muro que divide as pessoas imaginariamente ali, acaba que não consegue, você não consegue transformar o negócio por conta disso. Porque empresarialmente falando, nós construímos pontes, nós construímos resultados. E para isso não pode haver muros, porque muro é barreira para a transposição de resultado. Então, esse é o nível de clareza que as pessoas têm que ter no seu dia a dia e às vezes ignoram fortemente. Só o fato de a pessoa ser escutada já muda o resultado. Porque ela passa a escutar você. Porque ela passa de achar que é um simples pessoa que está sendo mandada para entender que é uma pessoa que faz parte daquela operação e que ela é importante naquela operação. Então, isto é muito importante, isto é fundamental que você abra, né? O CEO da Pague Menos, ele, se eu não me engano, ele é um psicólogo, sabe algumas matérias dele, o CEO que levou os colaboradores para o divã, né? E quanto isso aumentou o estado da Pague Menos. E quando você vê isso, você sabe que o básico que todo mundo fala, que são as pessoas, temos que trabalhá-las para que a gente possa trabalhar em conjunto, não de maneira separada. Então, isto é um foco extraordinário que devemos ter na nossa vida. É impossível não trabalhar dessa forma para dar o senso de responsabilidade. Uma coisa que há um certo tempo eu quero construir e quero até o final do ano chegar com isso construído
é que eu consiga fazer distribuição de lucro para a equipe. Porque aí elas, na minha percepção quanto gestão, elas vão entender que as remunerações variáveis da distribuição de lucro de PL é proveniente, né, proveniente de operações que a empresa está mais lucrativa. É impossível a empresa crescer, se desenvolver, se eles não estão cuidando disso. E isso a gente vai ter um programa também, agora a gente já tem um programa de remuneração que nós não falávamos muito bem sobre ele, que é quando o colaborador indica um cliente para a gente, ele tem uma remuneração a mais. E isso também é uma das operações que nós estamos ali deixando mais clara para a equipe. A equipe às vezes não tem essa ciência, né? Não tem isso. E essa ciência não é uma comissão, é um prêmio mesmo. Né? É um prêmio por ele se sentir que a empresa que ele faz parte ele quer que ela cresça. Então, é uma premiação que a gente quer dar nos nossos colaboradores nesse momento aí. Pessoal, então falei aqui de financeiro, de vários exemplos sobre time, e são as duas principais vertentes da sua empresa. Mas tem outras. Outra vertente que eu acredito fortemente é a vertente de processo. Processos organizacionais e de estruturação. Por que eu estou dizendo isso? Processo. Esses erros que acontecem são porque os processos não estão bem definidos. Se os processos estiverem bem definidos e bem delimitados, bem estruturados, as pessoas não vão quebrá-los. As pessoas não vão errar. Então, isto remete a processo. E processo, hoje eu fiz uma operação com a minha coordenadora do financeiro, que foi a primeira reunião do dia que eu tive aqui hoje, e pedi para ela relacionar novamente todas as atividades que é feita para o setor, que eu quero olhar e pensar com ela o que a gente vai mudar, certo? E como a gente vai mudar para melhorar. Eu digo que eu tenho muito isso dentro do meu DNA, que é a necessidade do aprimoramento constante. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer a metodologia Lean, né? A metodologia desenvolvida pela Toyota, que é um processo de melhoria contínua e constante. Então, isto é fenomenal e existe uma metodologia científica para isso, para ser aplicada nesse mapeamento. E um bom momento de fazer isso é no processo de diagnóstico empresarial. E aí, galera, olha como é interessante esse ponto. Quando você faz isso, isso vai te trazer eficácia e eficiência, certo? Só que isto não vai substituir de maneira nenhuma o planejamento estratégico. Qual é a sua estratégia de modelo de negócio? Muita gente focou na eficiência e na eficácia para ter a maior produtividade, a melhor qualidade, tudo nesse sentido. E é importante? Claro, é absurdamente importante, mas não é mais importante do que o seu posicionamento estratégico. Nunca vai ser. Nunca será. E eu vou te dar um exemplo incrível sobre isso, um exemplo recente da economia mundial, que muitas pessoas viram isso. Por quê? Porque que bolsas de luxo, né, da Europa, que são fabricadas na China, tá bom? São fabricadas na China, são cobradas por ter aquela etiqueta, não sei, mas vou chutar aqui o número aqui, R$50 mil. E a China mostrou isso, abriu isso para o mundo e escancarou isso para o mundo e falou assim, nós vamos vender a mesma bolsa para você por R$1.000. Ninguém quis nem saber. Eu não conheci ninguém que se alvoroçou referente a isso. Isso é um absurdo. As pessoas, né? O posicionamento estratégico dessa empresa é status, é luxo, é onde ela está, o que ela representa por usar aquilo. E aí, a China não representa isso para aquelas pessoas, representa aquelas marcas europeias. Então, é por esse posicionamento que, de fato, aquelas empresas têm grandes margens de lucro e não têm baixíssima margem de lucro, né? Então, tem essa brincadeira. Tem outra análise, para você entender melhor, só a China tem a capacidade de produzir todos os painéis solares do mundo inteiro, que o mundo inteiro precisaria hoje. Mas não vende. Por quê? Por conta do posicionamento dela. Vende para muitas partes do mundo e coisa e tal. E para quem poderia comprar, não compra porque tem recurso, e quem pode comprar talvez não compra porque tem desconfiança.
Então, posicionamento, segurança e qualidade, né? Confidencialidade, acesso, né? Isso te traz privilégios. E são esses privilégios que nós precisamos entender para que você tenha um posicionamento estratégico da sua marca dentro daquele processo definido para que você consiga, em conjunto, passar essa mensagem. Então, eficiência e eficácias fundamentais, não tem como não jogar com elas, mas é imprescindível. Eficiência e eficácia são fundamentais, mas é imprescindível ter estratégia para você ter objetivo. Então, você precisa conhecer essa sopa de palavras, de letrinhas, mas precisa entender o que está no core, no coração do seu negócio. E o coração do seu negócio, pessoal, mais do que nunca, vendo todas essas mudanças que têm acontecido, todos esses comparativos, vai estar na estratégia. O diagnóstico vai trazer isso para você e você vai ver por que as coisas são dessa realidade em todos os setores. Eu tive uma reunião há pouco tempo atrás com um segmento de saúde, onde uma pessoa cobrava 10 mil reais e outra pessoa faz o mesmo procedimento por realmente uns 13 mil reais. Mas por que as pessoas faziam com 10 mil reais? Porque aquela pessoa que cobrava 10 mil reais, além de ter tudo isso, representava uma marca, representava um status. Então, eu hoje, mais do que nunca, eu vejo os modelos de negócio, vejo as operações e digo assim, cara, precisa ter margem, precisa ter lucro. Eu estou fazendo uma nova modelagem de negócio de operações financeiras, né, que é da UniPay, e as margens são muito baixas. E eu estou refletindo sobre essas margens que são muito baixas. Porque essas margens não vão levar ao objetivo que eu queria alcançar. Mas essas margens baixas, se eu jogar um volume delas, mas meu objetivo não foi essas margens, foram outra operação específica, aí eu ganhei o jogo. Então é você saber aonde a sua margem é baixa, mas aonde a sua margem é lucrativa, no seu posicionamento estratégico, para você ganhar o jogo. E isto respeitando, claro, o seu modelo de negócio. Então, estas situações que trazem o grande diferencial. Pronto. Falamos de financeiro, eu sempre gosto de revisar com nosso podcast, alguns temas que nós temos tratado para que você possa ter aquele momento do podcast, é isso mesmo, é aquilo e tal, foi isso que foi tratado, e é isso que eu vou saber aqui, seguir depois de concluir o podcast. Falamos sobre financeiro, o que fazer no financeiro, sobre alguns mapeamentos básicos, um diagnóstico pode ser feito, falamos sobre o time, fundamental, se apaixone pelas pessoas, se decepcione por ter altas expectativas, nunca deixe de amá-las. São elas que fazem parte daquilo que a gente mais sonha, nossos negócios, e sem elas nenhuma empresa vai estar de pé. Então tenha essa certeza. Terceiro, processo. E processo é a busca por eficiência e eficácia, mas acima de tudo, dentro de uma estratégia bem definida que você tem de modelo de negócio. Eu te dei vários exemplos, né? Mais uma coisa que está dentro desse processo, quase que eu falava acima de tudo e não está acima de tudo, mas é algo que tem se colocado num platô muito forte, a tecnologia. Só que a tecnologia, com as IAs, com as automações, né, com as integrações, enfim, com essas infinidade de coisas que a gente pode trabalhar e acontecer, as IAs, ela tem a tecnologia ela tem que uma coisa que você tem que entender. O quanto você vai investir e o quanto vai retornar dessa tecnologia para você. Tem muitos investimentos em tecnologia que dá em nada, acaba em água. Por quê? Porque não está bem definido o retorno que ela vai trazer. Não está bem definido o que você espera dela. Então, talvez quando você a implante, ela já esteja obsoleta. Talvez quando você coloque em operação, já não se faça mais necessário. Então, o que é de tecnologia de fato que você vai trabalhar nessa operação que vai te trazer um ganho de produtividade, um ganho de redução de custo, um ganho de aumento de margem de lucro. E isso tem que ser algo que tem uma longevidade. É igual o iPhone. Por que o iPhone, o pessoal está no 17, se eu não me engano, 16. Mas o iPhone 17, o 18, o 19 e o 20, muito provavelmente, né, até o 19, eu já sei que ele já está basicamente formatado para ser lançado. Por que ele não está lançado? Porque para produzir essa tecnologia é necessário um tempo, né,
é necessário uma quantidade X de lançamento de consumo dela para que se pague todo o investimento de produzi-la. Porque senão não se paga. E é isso que você tem que ter também na sua cabeça quando você vai implantar a tecnologia dentro da sua empresa. Então, muita gente coloca dinheiro para rodar a tecnologia e vários outros projetos e não dá em nada por conta que esses projetos, essa tecnologia, não está bem definida o tempo do retorno do dinheiro dela empregado. E isto é extremamente difícil. Outra área que eu costumo muito brincar e falar, dentro desse mapeamento de diagnóstico empresarial, que eu tenho muito cuidado, é das modas que as empresas adotam. Dentro delas, até o posicionamento do marketing é muito cuidadoso. O quanto você investe de marketing da sua empresa e o quanto esse marketing traz de retorno. Já fizemos campanhas aqui que deu tudo em água. E mais campanhas muito caras. Então precisamos ter essa ciência e começar a forçar o marketing para trabalhar mais, para trazer o retorno e o que está errado, porque precisa ser olhado sempre ao retorno daquilo que é feito, dentro do nosso objetivo. Por isso que eu falo, defina a bendita da estratégia na sua operação. Tudo isso é levantado e trabalhado dentro do diagnóstico empresarial. Então, se você tem um diagnóstico, todas essas áreas, você vai trabalhando, você vai mexendo. E o melhor de todas elas, que eu quero deixar bem claro para você, defina uma melhoria e um resultado financeiro para cada área dessa. À medida que você vai trabalhando e deixando os responsáveis pelo aquilo acontecer. Caso aquilo não aconteça, você sabe quem cobrar, você sabe quem de fato será o culpado. Então, é fundamental que você tenha esse nível de clareza. E aí, pessoal, tem uma coisa que eu faço na ControlPax que eu tenho muita cautela em trazer para vocês, né? Mas, em tempos e tempos, eu gosto de chamar uma pessoa de fora, uma pessoa de mercado, certo? Para conversar e escutar essa pessoa, o que ela tem visto e o que ela pode nos ajudar sobre aquilo que está acontecendo no meu segmento ou em outro segmento que eu tenho interesse. Porque isto acaba abrindo o meu pensamento e deixo que aquela pessoa faça aquelas críticas pesadas sobre o meu negócio, sobre o meu time, sobre o meu processo. Porque aqui, objetivo, nós temos de ser uma empresa de referência no mercado. Isso de ser uma empresa incrível para nossos clientes e para nossos colaboradores. Ter a melhor estrutura organizacional e física, certo? Ser um celeiro realmente daquilo que a gente faz. Então, só é um celeiro quem está disposto a construir, quem está disposto a mexer nas estruturas básicas e quem bota, né, o ego dentro da sua devida caixinha da insignificância dele. Porque nesse processo de crescimento, a humildade é a maior virtude que você pode ter empresarialmente. Então, era sobre isso que eu iria falar, sobre o diagnóstico empresarial e sobre empresas que, de fato, se você olhar, você vai entender que você vai mudar e quais são os resultados que você vai poder construir. Pessoal, meu forte abraço, né? Até o próximo podcast. Mas antes de mais nada, agradecer aos nossos patrocinadores, né? A Wise Cowork, especialista em sala de reunião, endereço fiscal, a WinPay, a nossa fintech, a fintech que está buscando trazer soluções dentro do mercado financeiro para trazer essa comodidade, essa tranquilidade e a serenidade que você precisa ter e da confiança operacional financeira dentro da sua organização. Também a nossa querida Logcert, né? Nossos certificados digitais, bom preço, qualidade, assistente de atendimento, tá aí para fazer esse trabalho junto com a gente. A A2P Partners, nossa empresa de sucessão, de herança, recuperação de crédito, especializada, tem trabalhos aí de longos anos e o mais importante, todo cliente que é feito lá tem a tranquilidade que jamais vai ter um auto de infração, uma penalidade do fisco referente a isso, pelo grau da qualidade que é trabalhado. E por último, e não menos importante, a X-Tech, especialista em ponto digital, que traz a comodidade de você poder trabalhar o quadro de horário da sua equipe, controlar melhor a jornada de trabalho, para dar uma comodidade, uma tranquilidade e uma segurança jurídica a todos vocês. Meu forte abraço, até o próximo podcast.